Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para fazermos então hoje o estudo do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, tá? Esse capítulo, ele é muito interessante porque ele vem logo após a morte por apedrejamento de Estevão, na presença de Paulo, né? Com a aquiescência de Paulo. Termina com uma cena muito dramática, né? Porque o Estevão, no capítulo 7, né? Que eu chamei a atenção, que o 7 é um número místico, né? Iniciático, e no 7 é um momento que aparece esse personagem que vai ser muito preponderante, muito importante, não só dentro da narrativa desse livro de Atos dos Apóstolos, como dentro de toda a propagação da mensagem cristã no mundo, que é o Paulo, que nesse instante ele é Saulo, né? Vamos dizer assim, o entreposto do Estado para perseguir cristãos. Ele é uma pessoa que está ligada à antiga lei, né? A lei que eu estou dizendo aí é a lei religiosa, né? Judaica, o mosaicismo, né? E ele faz valer isso numa instituição que é mista, né? Que o Estado, nesse instante aí, o Estado não tem essa religião, mas a religião também se faz um Estado dentro do Estado, né? Tanto é que ela tem esse poder de acabar levando à morte de alguém, como foi o caso do Estevão. E aí, nesse lugar, ele é acusado injustamente, né? Então, você vê como é que são os caminhos, né? Ele é acusado injustamente, vai se defender no Sinédrio, e ele, na hora que faz aquela excelente pregação, mostrando que ele tem total conhecimento de toda a lei, de todo o Antigo Testamento, da história deles, né, como povo. Ele está falando, ele é um judeu falando para judeus. Na hora que ele faz brilhantemente essa defesa, em vez de ele arrefecer os ânimos, ele, pelo contrário, ele acirra, porque mostra, ele faz a pregação mostrando que eles aí, sinédrios, sacerdotes, sumos sacerdotes, nunca seguiram exatamente a religião, porque não importava quais fossem os sinais que fossem feitos, né, pela pessoa que se dizia profeta, invariavelmente eles mataram os profetas, né? Todos, inclusive o último, aí ele encerra, inclusive o último, que era simplesmente o enviado de Deus, o Filho de Deus. E aí eles ficam muito irados. Como se sabe, eles não faziam a ação, não perpetravam a ação, né? Se a gente for ver, até lá em Jesus Cristo, né? Com Jesus Cristo, repara, eles incitam Herodes a fazer. O Estado romano não fora, né? Aparentemente não foi o Sinédrio, mas foi, né? Porque foram eles que pediram a cabeça, né? E criaram a situação e pediram a cabeça, como agora no caso de Estevão. E agora, nesse caso, é porque ele começou a aparecer fazendo as curas, pregando brilhantemente, e aí ele estava angariando muitos adeptos, e são várias seitas, né? Várias linhas de judaísmo, e as linhas, não só a principal, ligada ao templo, né? Mas as outras, né? Saduceus, fariseus, né? Eles estavam muito melindrados, estavam muito com ciúmes mesmo, né?
E aí o Estevão é morto, e tem essa figura que, é claro, eles tiram, né, a pessoa de dentro da cidade para apedrejar, né, para não ficar a pecha lá, né. E aí o Estevão é levado para fora para ser apedrejado. Essa figura, esse arcabouço todo, de ter sofrer um falso testemunho, ser levado para fora e apedrejado, isso vai acontecer mais algumas vezes, inclusive com Pedro. Brevemente, nos próximos capítulos. Isso me parece ser um modus operandi, né? E é interessante que lá nas 10 mandamentos, um dos mandamentos, se não me engano é o 9º, diz não levantarás falso testemunho. Mas eles atendem o não matarás, né? Que eles incitam alguém para matar. E aí o que aconteceu? Quando você pensa que está indo numa direção, aí a gente descobre que está indo na direção certa. Quando você estava achando que estava indo numa outra direção diversa. Por quê? Na hora que ele o Saulo, ele é Saulo ainda, coordena esse massacre, né, esse apedrejamento, ele acaba contribuindo para a disseminação dos pregadores do Cristo. Porque aí eles têm que sair. Porque em seguida vem uma perseguição aos cristãos. Então, olha só o que diz aqui no capítulo 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, os 12, eles estavam fazendo ali aquela comunidade. Quando fala aqui a igreja, não tem uma igreja ainda, não tem igreja física e não tem a igreja nem, digamos, em espírito. Tem um cristianismo que está se materializando, que está tomando corpo, né? Mas eles falam a perseguição contra a igreja, contra os cristãos. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Aí Saulo, por sua vez, devastava a igreja, os cristãos. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Isso é um Saulo, hein? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então deu uma... Aí o Filipe, que é um dos primeiros apóstolos a serem escolhidos, né? Se não me engano é o 4º, o Filipe vai, também disperso, ele vai pregar na Samaria, região. Samaria tem várias cidades. Aí, indo Filipe para uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Aí o Filipe estava lá, não ia perder tempo, começou a fazer a pregação com Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, olha só, o homem sendo homem, né? O homem é incrível, né? Isso não é uma crítica, tá? Até porque isso acontece até hoje em dia. Vai alguém fazer uma pregação? Bom, ali naquela igreja ali. Fulano, pastor lá, faz uma pregação legalzinha, né? Aí, bota o pastor curando lá alguém, fazendo o coxo andar, tirando um espírito, fazendo exorcismo. No dia seguinte, a igreja tem 3 vezes mais fiéis e no outro dia vai ter 100 vezes mais.
tá? Porque o ser humano, nós vamos atrás da cura, de resolver um problema, né? É isso que atrai o povo. Não é, isso é uma filosofia. Porque, olha só, o que o Cristo veio trazer? Veio trazer para todos os cristãos. Ele veio trazer uma filosofia de vida. Ele veio dizer, olha, faz assim, faz assado, sua vida vai ser mais ditosa, né? Você tratar os outros com compaixão, com misericórdia, e você vai ter uma vida mais plena. A sociedade vai ficar mais suave como um todo. Mas o que a gente faz? A gente tem um modelo social, segue, que no nosso caso aqui é consumismo, né? E a gente já chegou num ponto. Você vê que não, que eu estou falando, por exemplo, do capitalismo atual, mas olha só, na época de Jesus era outro modelo. Então, assim, não é o modelo que está fora, o modelo social de produção, de gerar bens, de ganhar, né? A reforma tem que ser interna. Porque já tentamos, ao longo de 2020 anos, vários modelos, e o cristianismo ele tem no mundo inteiro, então ele está em vários sistemas sociais, e você vê que nenhum se adequa. E na época, os próprios cristãos começaram a serem reconhecidos pela maneira como eles se tratavam. Tá? Então, eu estava falando desse versículo 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Vamos lá corrigir colocar os pingos nos is. Eles deram, a fala devia ser linda, a gente fica encantado com uma bela pregação, mas eles deram atenção ao que ele dizia porque ele realizava os sinais. Os sinais, né, invariavelmente eram milagres, né? Viu os sinais miraculosos. E essa era a arma que eles tinham para fazer a divulgação mais rápido, porque não tinha nada, né, mídia impressa, redes sociais, nem sequer um jornalzinho básico, uma revista. Era ali, ó, no gogó. Então, Jesus já usava esse expediente. Os sinais também tinham sinais falados. Mas a gente vê que os sinais, a gente já descobriu essa altura do campeonato, o Estevão acabou de ser apedrejado fazendo os sinais. Na hora que ele contou lá a história toda do povo judeu, é um sinal, dizendo que ele conhecia a Escritura, ele sabia do que estava falando. Então a gente já aprendeu essa altura do campeonato que os tais sinais, eles servem para você descartar a pessoa de cara. Se a pessoa não como é que é, hein? Que fala é essa, hein? Não tem nada disso, não leu Levíticos, não. Aí os sinais serviam para descartar a pessoa de cara. Aí a pessoa fez todos os sinais, como Jesus fez, né? Jesus foi nas sinagogas, pregou. A pessoa fez todos os sinais, mostrou, aí já está consolidando que é enviado, que está agindo pelo Espírito Santo, no caso, já está agindo pelo Espírito Santo, né? Tem até batismo agora, né? E aí eles vêm, e aí a pessoa, o humano, ele chega para resolver um problema, né? É aquela pessoa, assim, nem todas as doenças você resolve com remédio, às vezes é mudança do seu estilo de vida, mas o povo quer um remédio, quer tomar uma pílula, entende? Aí assim, eu vou lá no templo e vou curar a minha ziquezira. Se é um problema material, tem um culto que é muito bom, eu vou lá naquele culto, vou dar o dízimo e vai resolver tudo. Então, saídas mágicas eram muito bem vistas na época, como são até hoje. Então, assim, tá na cara que eu não estou falando mal de ninguém em específico.
Ele está falando do culto lá dos evangélicos? Não. Na casa espírita. Vamos fazer uma reunião para estudar o evangelho. 10 pessoas. Aí, assim, na reunião vai ter psicografia, o médium vai fazer a palestra mediunizada. Vê quantas pessoas vão aparecer. 100 no mínimo. Isso se for no mesmo dia e hora da reunião que só tinha o estudo. Então, continuamos iguais. Não estou falando da religião dos outros só, né? Estou falando do ser humano. E aí, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Imagina o impacto que isso não tinha. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo da Samaria. Ele se dizia muito importante. Então, isso é uma outra coisa que eles vão ter que se defrontar o tempo todo, né? São as pessoas que se diziam enviadas de Deus, se diziam profetas. Como a profetização, os profetas eram muito famosos desde lá do Velho Testamento, toda semana tinha alguém se dizendo profeta, e nesse caso o tal do Simão fazia feitiçaria. Aqui não... Cuidado com essas traduções, tá? Aqui não diz que tipo de feitiço. Ele poderia ser uma pessoa ligada a aquela culto dos deuses da natureza, poderia ser até politeísta, mas ele poderia também ser uma pessoa que está ali fazendo pequenos truques. Só que esse cara, ele andava ali pela região e ele era bem quisto na cidade. Então esse daí não é o grande charlatão. Ele deve fazer os truques dele lá, de repente até aquelas rituais para a fertilidade, né? Aí chama, porque quando aparecer nessas traduções de Evangelho e de Atos dos Apóstolos, feitiçaria, bruxa, às vezes não é isso que vale hoje, não é esse nome, né? O feitiço que ele faz, às vezes, é para ter mais prosperidade, é para você ter uma colheita melhor, para nascer mais cabritinho, entendeu? É ligado a coisas da natureza. Ou vai aparecer muito o cara que quer se encostar no governador, dizer que ele lê oráculo. Claro que tem o cara que quer se aproveitar. Esse Simão, ele começou a seguir o Filipe, e ficou fascinado pelo Filipe. Pelo que o Filipe pregava e pelo que ele fazia, principalmente, né? Ele começou a seguir para mim, para aprender, né? E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Quando falava grande poder, era a pessoa que era enviada de Deus, né? Eles o seguiam, pois ele havia iludido. Então, o que acontece aqui? O Filipe começa a fazer e ter atenção, e isso chega lá volta, né? Porque tem sempre gente indo e voltando. Isso chega lá em Jerusalém e vem. Está o Filipe lá sozinho, geralmente eles andavam em duplas, e aí vem o Pedro e o João para ajudar o Filipe, né? E aí eles vieram, que ouviram que na Samaria o pessoal estava se convertendo, que isso daí é gente que não é judeu, não, é gente de outras religiões. E aí o núcleo lá, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que a Samaria havia aceito a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aí o que acontece? Eles chegam lá, Filipe já batizou esse povo na água, o batismo de João, entendeu? E aí o Pedro e o João, eu estou falando que o Filipe batizou o batismo de João Batista. Agora vem Pedro e João, o João evangelista.
Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, o Pedro e o João, aí você já tinha, né, alguém para fazer ambiência, né? Quem é espírita está entendendo isso, né? Já tinha o Felipe lá, que já tinha fundado um trabalho, aí chega o Pedro e João, oraram para pedir o Espírito Santo para aquela gente. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Senhor Jesus Cristo, que é o batismo do João, o batismo da água. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, o Simão é o tal do feiticeiro, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, olha quanta coisa aí. Primeiro, essa imposição das mãos, a gente vai ver que isso não é necessário. Vai acontecer depois, mais lá no capítulo lá para frente. Mas ela só é necessária para os encarnados. Porque é a primeira vez, inclusive, isso é capítulo 8. É a primeira vez que pessoas não judias recebem o Espírito Santo. Mas olha só, ele está onde? Ele está na Samaria, aonde o Cristo teve aquela conversa iniciática com a samaritana. E quando a samaritana volta para a cidade e fala lá para os anciãos, eles falam: convida ele para ficar aqui uns dias, e Cristo fica lá 3 dias. 3, vocês sabem que é o indício da espiritualidade. Então ele completa um trabalho espiritual lá. E a pregação fora do mundo judeu começa por aí. Porque depois vai ter um outro momento, que vai ter um outro momento importante. Mas eu não sei porque Lucas dá até mais destaque lá naquele outro momento lá, quando vem o Espírito Santo em cima de pessoas não judias, do que aqui. Mas eu considero esse momento porque é a primeira vez. E se a gente pegar lá uma passagem do Evangelho, o Cristo, quando ele estava encarnado e mandou os apóstolos hindu para pregar, ele falou: não entrem em cidade de samaritanos. Olha que lindo, né? Porque lá naquela época não estava na hora ainda. Ele mandou os caras irem pregar para judeus. Porque o Cristo veio para judeus, né? E aí o que acontece? Ele prega, deixa eu ver meu resuminho aqui. E aí eles recebem e o João e o Pedro dão um trabalho por feito e retornam lá para Jerusalém, que tinha muita coisa para fazer lá, né? E a gente parou aqui na hora que o Simão oferece dinheiro para ter esse poder também. Claro, né, que ele fica maravilhado, ele até se converte, mas ele ainda está muito materializado. E ele está sempre pensando numa maneira de receber alguma coisa material em troca, né? E aí ele recebe chega para lá: você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Isso daí está entre aspas, dizendo que isso aí o Lucas está colocando que foi dito. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém pregando o evangelho em muitos povos samaritanos. E aí veio um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Aí o Filipe vai lá, pega essa estrada e ele encontra o que na maioria dos evangelhos vão aparecer o servo etíope. É um servo de Candace, né? Uma não é princesa, porque não tinha esse nome na época, né? Vamos botar uma princesa.
Quer ver? Vou ler daqui. É uma rainha dos etíopes. Aí o Filipe seguiu o conselho do anjo. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. Esse eunuco não é um escravo, não. Encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém adorar a Deus. Então, esse etíope, que era um administrador de Candace, ele não era qualquer um, que ele sabia ler. E aí o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías. Olha, se um homem que lê já é uma outra. E lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Então foram conduzindo a carruagem e Filipe explicando para ele. O eunuco estava lendo uma passagem da Escritura que falava sobre uma pessoa que é enganada, né? Que é prega, isso lá, Velho Testamento, hein? Que o Novo Testamento não está escrito. E aí ele fala que ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, essa pessoa sobre quem o eunuco está lendo, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, e ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Por quem falar dos seus descendentes? Pois a vida foi tirada na terra. E aí o eunuco pergunta: por favor, diga-me, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Aí o Filipe vai e entabula a conversa. Ele está falando do Filho de Deus que foi mandado, que acabou de ser morto. Aí o Filipe faz a pregação, né, do Cristo, né? Diz Filipe: você pode, porque ele fala: olha aqui, quer ver, perseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então Filipe faz a conversão, esse eunuco se converte, e o eunuco mesmo se predispõe a ser batizado. Você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, depois da conversa com Filipe. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou na água. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então repara que esse capítulo começa com os cristãos de Jerusalém se dispersando após a morte de Estevão, e o que ocasionou com que eles fossem pregar ali ao redor, né? A maioria dos apóstolos ficou lá concentrada. No entanto, Filipe foi para Samaria, já ter sido inspirado. Em seguida, deu certo, foi João e Pedro, e eles vão lá e ajudam Filipe, que o Filipe já tinha batizado, como ele batizou o eunuco agora, na água. E aí ele agora batizou lá a Samaria, com o João e o Pedro, fizeram batismo no Espírito Santo. E agora, fechando o capítulo, ele conhece esse eunuco etíope, que é da corte de Candace, e que agora ele vai voltar lá para a Etiópia e vai levar a palavra do Cristo. Vai contar essa história, e ele aceitou Jesus Cristo, foi batizado na água, com direito a efeitos físicos, que o Filipe foi desmaterializado ali e aparece lá em Azoto. Então é o que eu falo sempre, no Atos dos Apóstolos tem muita intervenção direta, porque as coisas tinham que ser muito rápidas. Então os apóstolos foram orientados, aparecia o anjo, e às vezes o apóstolo dormindo, às vezes vinha em pensamento e dizia: vai para a direita, faz aquilo ali, segue agora aqui, segue aquela carruagem. Aí ele na carruagem
ele converte o eunuco que vai voltar lá para a Etiópia, ele vai levar a palavra do Cristo. E é assim que vai se dispersando. Então você vê aí que agora a palavra começa a sair dos círculos judeus. Porque esse povo todo não entendeu ainda que isso era uma nova religião, isso não era uma seita do judaísmo. Tá? Então, na semana que vem, faremos belamente o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando a palavra do Cristo, o cristianismo, começa a sair ali daquela região, da Judéia, da Cesareia, né, dali da Samaria, ela vai começar a alastrar pelo mundo, tá? Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa permanecer conosco agora, hoje e sempre, graças a Deus.